E hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, um tema escolhido por vocês, mas que nos transpassa, né? A todo ser humano, não só as mulheres, apesar de eu estar aqui falando mais para as mulheres, público feminino, né? É meu público de direcionado. Mas esse tema que nós vamos falar hoje, ele pega para todo mundo, pega para todo ser humano, né? Que é como fazer para quebrar ou superar as barreiras da insegurança e confiar no amor. Eu abri uma caixinha aqui de perguntas hoje, algumas pessoas me responderam por lá, outras pessoas me responderam por direct. E o tema que se repete é um tema muito comum, né? Já fui traída muitas vezes e eu não confio mais no amor. Eu já confiei e o amor não é para mim. Várias frases desse sentido apareceram aqui nos meus stories e no meu direct. E o que eu quero dizer quando eu falo sobre isso, né? Como quebrar as barreiras da insegurança para confiar no amor. Se você me segue aqui há mais tempo e participa comigo há mais tempo do programa Cena da Confiança, você sempre vai me ver falando aqui a minha visão sobre o tema que vocês escolheram. É a minha interpretação, né? Para que a gente possa fazer aqui um bate-papo, para que vocês também possam trazer os pensamentos de vocês, né? As reflexões de vocês, as dúvidas, as dificuldades. E a gente, nesse rico bate-papo, possa, tanto vocês quanto eu, sair daqui mais enriquecidas, com mais ferramentas e plantando essa sementinha. Muito obrigada pelos coraçõezinhos que estão subindo aí, porque isso me ajuda a divulgar meu trabalho para mais pessoas e me ajuda a fazer com que esse tema tão importante alcance um número maior de mulheres, especialmente, né? Porque, como eu falei, é uma dor que passa aí através de todas as pessoas. Então, o que eu quero dizer com essa insegurança, né? Essas barreiras construídas em relação ao amor por algum medo? Insegurança e medo andam bem juntinhos, né? Toda vez que a gente tem medo de alguma coisa, a insegurança aparece e tudo isso funciona como uma defesa, um alerta, sabe? Olha, esteja atento aqui, porque você vai entrar num terreno perigoso. Hoje eu estava fazendo um atendimento de uma mulher mais cedo, né? De uma sessão individual, terapêutica individual, e ela está vivendo uma situação onde ela quer se abrir, mas ela tem medos, receios, porque ela foi machucada, né? Inclusive por essa mesma pessoa que está voltando, que está demonstrando arrependimento, que quer estar com ela de novo, que fala em casamento. Então, ela quer se abrir, mas ela está desconfiada, ela está insegura, naturalmente, porque ela já viveu uma relação com essa pessoa e essa pessoa, atitudes que essa pessoa tiveram, machucaram o coração dela, dessa mulher. Então, ela está confusa. Ela não sabe se ela quer se abrir para essa pessoa de novo ou se ela não quer se abrir para essa pessoa de novo. Onde que ela alimenta essas barreiras da insegurança e onde que ela quebra essas barreiras da insegurança. Sobre isso que está sendo o nosso trabalho, né? E é como um alerta, né? Hoje na sessão, a gente estava falando sobre a sensação de estar andando num terreno, como se estivesse numa guerra, andando num terreno perigoso, e a qualquer momento ela pudesse pisar ali e explodir uma bomba. Então, por quê? Porque as defesas são ativadas e gerando o quê? Uma insegurança, o medo de algo que aconteceu no passado, que no caso dela não foi uma traição, mas foram situações em que ela vivenciou dentro desse relacionamento que deixaram ela numa situação muito desconfortável, se sentindo em alguns momentos desrespeitada, né? Desvalorizada. Então não é o tipo de situação que ela quer viver novamente. Então ela está em estado de alerta. Para isso que serve o medo, para falar assim, cuidado. Agora, existe um limiar tênue entre alimentar o medo com pensamentos, né,
emendando um pensamento no outro, que é muito comum acontecer no ser humano. Então, isso já aconteceu no passado, com certeza vai acontecer de novo. Olha, são as mesmas atitudes. É preciso ter uma atenção plena, porque realmente é um risco. Nesse caso que eu estou contando é um risco, ela sabe que é um risco. Nós estamos trabalhando exatamente isso, essa atenção plena para saber o que é um risco e o que é real, um risco real, né? Sinais que ele dá atualmente, que mostram para ela que ele não está tão mudado quanto ele fala, outros sinais que demonstram que ele está mudado, isso tudo gera muita confusão. E automaticamente o muro da defesa é erguido, né? Só que ela está dizendo que ela está cansada de sustentar esse muro, esse conflito, essa situação de que ela se sente tensa o tempo todo. E esses medos que nós passamos em relação ao amor, de tudo que nos aconteceu, e olha, gente, não é de agora. Nosso maior trauma aconteceu lá na infância. Nós, quando nascemos livres, conectados com os nossos instintos. A criança está com fome, ela chora. A criança está sentindo frio, ela chora. A criança está sentindo necessidade de aconchego no colo da mãe ou ser aquecida pelo colo da mãe, ela chora. Porque é instintivo, é a maneira como ela tem de demonstrar. Depois, mais um pouquinho, ela começa a ter emoções, sentimentos, e a criança não entende ainda os sentimentos, ela precisa ser ensinada pelos adultos para compreender os sentimentos, né? Então, por exemplo, eu vou abrir um parêntese aqui, né? Outro dia, eu estava em contato com uma criança de 6 anos, e essa criança de 6 anos, ela teve agora um nascimento na família. O irmãozinho dela nasceu. E essa criança está demonstrando muita irritabilidade. Ela chora, ela briga, ela está com brincadeiras agressivas, né? E a mãe veio conversar comigo, porque sabe que eu falo muito sobre a criança interior, então veio bater um papo comigo no lugar que a gente estava. E ela falou, nossa, tá muito agressiva, eu sei que é ciúme, eu sei que é de uma dificuldade de aceitar o nascimento do irmão. E aí eu comecei a trazer para ela uma forma, né? Ela me pediu ajuda. E eu falei, olha, os pais sempre falam, é ciúme, e taxam como ciúme, e pronto, e aí tentam lidar com aquilo da criança. Mas é mais do que um ciúme, é um conflito interno. Não é mais do que tenho medo de perder o espaço, perder o lugar no coração do pai e da mãe. Claro que tem, gente, óbvio que tem. Então o ciúme vem daí. Antes era só eu, agora chegou uma pessoa, minha mãe tá dando atenção para esse bebê. Cadê eu no momento, né? A criança tem 6 anos, adulto tem dificuldade de lidar com isso. É o caso que eu acabei de falar dessa minha cliente que tá comigo em terapia, né? Para trabalhar questões do amor. Ele tá lá, cadê meu espaço? Cadê minha mãe, que antes cuidava só de mim, agora tem um irmão para cuidar também. Então, como é que é? Mas é mais do que só esse medo. Parece pouco eu falar só o medo, não é pouco, é muito medo mesmo de perder o lugar. Mas é mais, é um conflito que é assim, é um bebê que tá chegando, é o irmão, ela gosta daquele irmão, né? Ela tem amor por aquele irmão ali de uma certa forma, só que aquele irmão é uma ameaça para ela, então é um conflito. Eu gosto, mas eu não queria que ele estivesse aqui. Eu gosto, mas eu queria que ele não fosse meu irmão, mas eu também gosto. Então a criança, ela não tem o intelecto para ela compreender na razão tudo isso. Precisa do adulto para compreender, para ela poder entender, para ela dar nome para os sentimentos. Então o que ela demonstra? Raiva, porque raiva é uma das nossas defesas. Essa mulher hoje, eu estou interlaçando um caso com outro, para vocês, se vocês não estiverem entendendo, vocês me falam, tá? Mas para vocês verem como que a ligação começa lá desde a infância. Essa mulher hoje falou assim, graças a Deus eu não tenho mais raiva dele, porque no início eu tinha muita raiva dele. E a raiva nesse sentido é uma demonstração, a gente chama assim, é a primeira camada de um sentimento mais profundo, né? A raiva por alguma atitude que ele fez com ela que trouxe uma dor. Então eu senti uma dor dessa pessoa, eu tenho raiva dela porque ela me machucou. Mas mais do que isso, a raiva encobre uma tristeza. Mais fácil a gente sentir raiva do que a gente sentir tristeza. Então a raiva é como se fosse uma capa protetora, sabe? E quando a gente tira essa capa protetora lá no fundo, tem muitas vezes tristeza, tem dor. E essa criança
estava com dificuldade de compreender os sentimentos dela, a emoção dela. E aí eu fui conversar com essa criança um pouquinho, bati um papo com ela, eu falei, o que está acontecendo? Eu comecei a conversar, uma criança que eu conheço, então ela confia em mim. E ele falou assim, eu não sei, eu estou muito irritado. Olha como é forte, ele não sabe entender o sentimento. E lá na infância a gente vai aprendendo, toda a ameaça que a gente tem, a gente teme que seja uma perda do amor. Porque de uma certa forma ele está dividindo a atenção dele com o irmão que chegou. Então ele está perdendo o lugar da exclusividade. E ele está confuso com isso. Ele está confuso. Né? Ele queria um irmão, ele falava que ele queria um irmão. Quando a mãe conversava, ele queria um irmão para brincar com ele. Mas o irmão chegou e o irmão está tomando toda a atenção da mãe. Então, como assim meu irmão chegou e tomou toda a atenção da minha mãe? Então, a criança, ela fica confusa, precisa da ajuda do adulto para explicar, nomear os sentimentos dela. E é lá nessa época que a gente vai adquirindo as nossas defesas, que depois, na vida adulta, como essa moça está trabalhando, as situações do dia a dia, da nossa vida adulta, elas linkam com a dor lá da infância, né? Então, perda da exclusividade, como eu trouxe o caso desse menininho, o ciúme do irmão, o medo da mãe não gostar mais dele. Então, aí ele já está começando a tentar entender o que a mãe quer que ele faça. A mãe quer que ele ajude, pega a fralda, então ele vai pegar a fralda. Aí a criança começa a se afastar dos próprios instintos e dos próprios sentimentos que tem medo ali para fazer algo que agrade o pai e a mãe, para que ali ela receba a atenção dos pais, para que ela se sinta amada. A atenção para a criança é sinônimo de amor. Então, se ela não tem atenção, ela não tem amor. Se meu irmão tomou a atenção da minha mãe, a minha mãe ama mais meu irmão do que eu. Então, a criança começa ali a fazer coisas para chamar a atenção dos pais. Às vezes, na pirraça, que a gente chama de pirraça, mas não é outra coisa. Às vezes, é esse conflito desses sentimentos que ela não está sabendo lidar. Às vezes, fazendo tudo para agradar, mas de alguma forma ela quer ali o pai e a mãe olhando para ela. E quando vem uma situação lá na vida adulta, que ela perde o lugar da exclusividade, por exemplo, por um período, ou alguém chega e ganha a atenção que ela tinha, aqueles medos reverberam outra vez e criam construções, muros contra o amor. Então, quando eu falo superar essas barreiras da insegurança, eu falo sobre a gente aprender a diferenciar o medo real do medo imaginário. Como eu trouxe aqui essa cliente, né? Como se estivesse andando num terreno, numa guerra, onde ali tem uma bomba. Ela pode pisar num lugar e a bomba explodir, ou ela pode conseguir desviar das bombas e atravessar aquele terreno sem se machucar, vamos dizer assim. Então, é o limiar tênue que precisa do quê? Da atenção plena, da consciência. Por isso eu faço esse trabalho aqui com vocês toda terça-feira, para trazer nível de consciência para vocês, para que vocês possam encontrar ferramentas para separar o que é real do que é imaginário, né? E fortalecer a autoconfiança, ok? Então vamos recapitular aqui. Barreiras da insegurança. Algo te aconteceu na vida atual, na vida adulta, que repercutiu em algo que aconteceu lá na sua infância, né? Às vezes você vivia numa situação, a situação da sua casa, dos seus pais, eram relacionamentos conflituosos, seus pais brigavam muito. Então você tende a ter medo do conflito, a ser uma pessoa muito boazinha, a fazer tudo para agradar o outro, para que não se instale um conflito ali e você fique com medo, que você se assuste, né? Que aquilo seja uma ameaça para você, mas aí você vai se afastando da sua essência, porque você vai agradando demais o outro e desagradando você. Isso nada mais é do que uma sede de amor. Por isso eu falo que todas as vezes que nós construímos barreiras contra o amor, essas barreiras são erguidas por uma sede interna de amor, né? Então você não quer o conflito, porque seus pais brigavam muito, era uma gritaria dentro de casa, você tinha medo do seu pai machucar sua mãe, ou às vezes tinha agressão física, e isso gera medo. Aí o que a pessoa faz? Desenvolve um mecanismo de defesa. Não quero passar por isso, né?
Então, aqui eu não estou falando só do amor romântico, tá, gente? Eu estou falando de vários tipos de amor, mas nós vamos entrar no amor romântico ainda. Então, se você, por exemplo, foi traída, como é o caso que a pessoa que eu estava falando aqui, várias frases dessas aconteceram no meu direct e também nas respostas aqui da caixinha, eu fui muito traída. Vamos buscar um fio da meada lá na infância. Como é que os seus pais, às vezes, os seus pais falavam assim: ah, se você ficar boazinha, nós vamos no final de semana na casa da vovó, ou no parque, ou na casa da amiguinha. Aí chegava no final de semana, os seus pais falavam: ah, não vai dar. E você ficava naquela expectativa de vivenciar aquilo, a promessa que não acontecia. Isso é uma traição. Às vezes você contava para sua mãe um segredo que era só para sua mãe. A sua mãe contava para o seu pai porque ela precisava compartilhar, tomar uma decisão, não sabia como lidar com aquilo, compartilhava com seu pai para poder dividir. Aí seu pai vinha conversar com você e você sabia que a sua mãe tinha contado o segredo para o seu pai. Aquilo é uma traição que os pais fazem não no intuito de expor os filhos, mas no intuito de, às vezes, buscar uma ajuda, ou às vezes de comemorar, de compartilhar. Ah, meu filho fez um feito, ganhou uma medalha na escola. Às vezes a criança está ali envergonhada, um pouco aprendendo a lidar com aquilo. Aí a mãe não conta para ninguém, aí a mãe conta para todo mundo. A criança se sente exposta. Então, as situações da vida adulta são situações que causam ferida, que causam medo e que a gente constrói barreiras contra o amor. São situações que a gente já vivenciou de alguma forma na infância. A traição é uma delas, como eu falei aqui. E sim, a traição de um relacionamento amoroso, gente, dói muito, 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 muito. Porque você entregou seu coração, você confiou naquela pessoa, você dedicou tempo para aquela pessoa, você dedicou amor àquela pessoa e aquela pessoa traiu você, às vezes de uma maneira muito dura. E aí as pessoas falam uma frase que eu até postei aqui hoje: eu não confio mais no amor. E aí a gente mistura o amor com a pessoa, né? E já viram que às vezes a gente repete relacionamentos? Tem pessoas que parecem que trocam de marido, trocam de namorado ou esposa, né? Mas parece que é até a mesma pessoa, porque o jeito é parecido, o jeito de falar, o jeito de vestir. É um padrão, que a pessoa está ali sempre buscando um padrão repetido, né? Por quê? Porque tem alguma coisa, alguma atração ali e que geralmente essa pessoa, às vezes, ela se relaciona com pessoas indisponíveis. Aí ela relaciona, não sabe, às vezes, que a pessoa é casada ou às vezes que tem uma namorada, mas se relaciona. Aí depois de um tempo de relacionamento ali, ela descobre que aquela pessoa é casada. E aí quando vê, é a terceira ou quarta vez que ela está envolvida com um homem que está casado. Ah, eu não sabia que ele era casado, eu me apaixonei por ele, agora eu tô aqui nessa situação. Mas por quê? Qual foi o link que aconteceu ali? Isso é que a gente precisa olhar. E aí que a gente vai construindo as barreiras. Não confundir pessoas com amor. Quando a gente fala, o amor não é pra mim, eu não confio mais no amor, a gente está generalizando o amor, a gente não confia no amor de jeito nenhum. E às vezes existiu, daqui a pouco eu leio os comentários, tá? Às vezes existiu uma coisa muito dura, por exemplo, para as mulheres, isso é muito comum, de abuso infantil. Às vezes pelo próprio pai, às vezes por um tio, às vezes por um primo, às vezes pelo amigo do pai, por alguém que a criança confiava. Aí a criança cresce confundindo amor com desejo. A criança, e às vezes o abusador, muitas vezes o abusador, ele fala: isso é nosso segredo, não pode contar pra ninguém. A criança fica ali tão confusa, porque não pode contar pra ninguém, então é errado. O que a gente tá fazendo é errado, porque ninguém pode saber. Tudo que eu não conto pra ninguém é porque alguma coisa tá errada. Mas tá errada, mas é amor, a criança cresce com aquela confusão. E depois ela vai adquirindo uma dificuldade de colocar limite. E aí ela se relaciona com alguém e aquela pessoa desrespeita ela de alguma maneira, fala que vai chegar a tal hora e não chega, marca e desmarca em cima da hora, não aparece, sabe? Situações que desrespeitam aquela pessoa, e aquela pessoa, em vez de romper a relação, em vez de colocar limite, ela fica perdoando. Às vezes a pessoa mente pra ela. E às vezes a pessoa sabe que o outro está mentindo, o outro também sabe que aquela pessoa sabe que ele está mentindo. Em vez de colocar um limite e falar: olha, eu não lido com mentira, não me relaciono com pessoas que falam mentira para mim, a pessoa vai perdoando, vai passando por cima, vai relevando por uma dificuldade de colocar limite. Porque às vezes sofreu alguma coisa lá na infância, como o abuso sexual que eu estou falando aqui. Abuso sexual deixa como uma consequência muito grave
a dificuldade de colocar limite, a dificuldade de dizer não. Uma sede de amor que leva a isso, sabe? Rumi dizia uma frase que eu gosto muito. O Rumi, ele era um poeta sufi, sabe? E ele era um teólogo também do século XIII. E ele dizia assim, sua tarefa não é buscar o amor, mas buscar dentro de você mesma as barreiras que você construiu contra o amor. E então é sobre isso que nós vamos aprofundar aqui na live agora, tá? Então, o que são essas barreiras? São situações que nós vivenciamos na nossa vida, adulta e principalmente infantil, que geraram dor, que geraram medo, que geraram insegurança, mas principalmente dor. E aí, por defesa, não quer mais passar por isso, então eu vou me defender. Às vezes a defesa vem, não me relaciono mais, não confio mais no amor. Não confio mais no amor, o amor não é pra mim. E a pessoa se fecha. Se fecha, mas ela tem sede de amor. Ela pode não buscar o amor no relacionamento, mas ela vai buscar o amor, às vezes, numa dependência emocional em relação a uma irmã, às vezes uma dependência emocional em relação aos pais. Aí ela não consegue ter uma independência financeira, por exemplo. Ela fica ali dependendo financeira e emocionalmente de outra pessoa. Às vezes, quando ela pode ter uma depressão, por exemplo, por essa busca insana de amor que não é saciada, que espera do outro, que outra pessoa venha fazer por ela, dar para ela um amor que ela anseia de muitas formas, né? Então, nós temos muita sede de amor, o ser humano tem sede de amor, todos nós temos sede de amor. O que nós precisamos fazer é aprender a alimentar a nós mesmas e compartilhar o amor, mas muitas vezes os relacionamentos se pautam, os amorosos agora que eu tô falando, se pautam nessa sede de amor. E aí quando é que a gente se sente amada? A gente se sente amado quando o outro faz o que a gente quer, a gente se sente amado quando a gente é prioridade na vida do outro, quando o outro não toma uma decisão sem compartilhar com a gente, quando o outro manda uma mensagem dizendo eu te amo, quando o outro faz algo, quando vem do outro. E muitas vezes a gente se sente temporariamente amada, mas não por tempo suficiente para encontrar uma plenitude. Então o outro tem que estar constantemente demonstrando algo, dando alguma coisa, fazendo alguma coisa, telefonando, falando eu te amo, né? Então eu já vou convidando você que está aqui comigo para se perguntar como é que você se sente amada? Como é que é o seu jeito de se sentir amado? Às vezes é ganhando um presente, às vezes é ganhando um abraço, às vezes é sendo o centro das atenções da vida do outro, né? Às vezes deixa eu pensar, uma outra forma, se sentindo desejada, né? Às vezes tem muitas mulheres que confundem desejo para um ato sexual mesmo com amor. Então, quando alguém tá ali alimentando o ego daquela pessoa, dando uma cantada, mandando uma mensagem, aquela pessoa já se sente suficientemente preenchida. Às vezes tem mulheres que não chegam a encontrar de fato com aquelas pessoas que elas estão ali trocando um WhatsApp, trocando uma mensagem. Às vezes até nude, né? Às vezes mandam nudes aí. Às vezes chega num nível, até nesse nível, mas fisicamente não encontra. Por quê? Porque quando ela se sente desejada, ela se sente amada. Há uma confusão. E isso acontece muito com as pessoas que foram abusadas na infância, tá? Então, por isso a importância de olhar para isso, para a infância também. E o que não é? O que não são as barreiras? Porque tem algo que é uma defesa, que a gente precisa dessas defesas, né? A gente tem que entregar de peito aberto, tem que ter muita confiança interna. Para isso a gente precisa saber falar, aqui eu vou devagar. Eu acabei de conhecer uma pessoa, não sei nada da vida dela. Aí eu vou e já vou para casa dela? Eu conheço mulheres que acabaram de conhecer os homens e já logo chamaram para morar junto. Tamanha sede de amor, tamanha ansiedade de ser amada ou de ter um relacionamento, não dou conta de ficar sozinhas, estão sempre ali na expectativa de ter alguém com elas. Ficar sozinha é um pânico, você termina um relacionamento, tá conversando com vários homens na internet, no Facebook, no Instagram, não sei aonde, homens que nem conhecem, homens de outros países, para preencher um vazio. Essa é a sede de amor que eu tô falando, tá? Esse vazio
que faz você se mover para fora e não para dentro, buscar algo que venha do outro e não de você mesma, né? Como eu falei, conversar com vários homens aí, não ter tempo. E aí coloca uma pessoa para morar junto, depois que vai descobrir quem que aquela pessoa é. Às vezes é uma pessoa agressiva. Eu conheço mulheres que já foram parar no CTI, porque se casaram muito rápido, não conheciam direito o marido, depois ela era muito agressivo, bateu até ela ir parar no CTI. E muitas vezes porque queriam sair da casa dos pais, porque os pais pressionavam muito, prendiam muito, queriam viver uma vida, achando que casamento ia trazer a liberdade, trouxe o oposto. Então são muitas nuances que a gente precisa investigar, né? E o Cláudio, que é o meu mestre, ele dizia uma frase que eu tenho como lema, assim: não se pode receber amor quando se busca tanto amor, porque a busca é por um amor externo. E aí, olha o terreno frágil que é quando a gente está buscando amor fora, né? O outro pode te dar ou não. Se o outro fala que eu te amo, eu te amo hoje. O outro acordou e falou, eu te amo. Ai, que delícia, meu marido me ama. Nossa, que bom, também te amo, tô feliz. Aí no outro dia o marido acorda preocupado com alguma coisa, tá com a cabeça lá no trabalho, ou um problema familiar que ele tá vivendo e que ainda não compartilhou com você, ou sei lá, acordou, teve um sonho ruim, acordou de mau humor, não falou nada, saiu do trabalho e falou tchau, nem deu um beijo em você. Nossa, não tô me sentindo amada. Aí a vida fica muito instável, fica muito flutuante. Se você vive momentos assim, flutuantes, uma hora você se sente amado, outra hora você se sente rejeitado, uma hora isso, uma hora aquilo, com atitude externa, o que o outro faz te abala muito, é sinal de que você está buscando amor fora de você mesma. Isso é um risco. Você pode receber ou não. E aí, outra coisa que acontece muito são as pessoas se relacionarem através das projeções, né? Tipo, nós, da minha idade, tá, gente? Eu tenho 48 anos. Eu fui criada naquela época em que a gente ainda ouvia assim, encontrar a metade da laranja, a tampa para panela, o chinelo torto, o chinelo velho pro pé torto. Então, eu vivi na minha adolescência essas coisas, né? Tinha uma música do Fábio Júnior que até fala metade da laranja e tal. E para ser uma pessoa inteira tinha que estar em relação. Depois eu fui quebrando muito desses paradigmas, né? Eu fiquei muito tempo na minha vida sozinha, exatamente para trabalhar isso, para desenvolver esse amor próprio, essa autoconfiança, para depois realmente me abrir de novo para um relacionamento maduro, saudável, como o que eu tenho hoje. Mas eu também vivi essa época de princesa, que o príncipe vem num cavalo branco. Então a gente se encanta por alguma atitude que aquela pessoa que você está se relacionando tem. Aí você fala, meu príncipe encantado, de repente ele vira sapo, né? Mas meu príncipe encantado, ele é assim, ele é assado, ele é maravilhoso, ele é isso. Aí começa a conviver, aí começa a achar um monte de defeito e começa a exigir que o outro se transforme. Começa a exigir que o outro faça alguma coisa para que você se sinta segura. O outro, você não pode agir assim porque assim eu fico insegura. Você não pode fazer isso porque isso não me agrada. Aí começa a exigir que o outro seja quem você espera que o outro seja para você ficar com aquela pessoa de forma segura. Isso é uma infantilidade, né? É uma forma, o que a gente fala assim, é uma forma imatura de viver o amor. Os relacionamentos pautados nessa expectativa de que o outro te surpreenda ou de que o outro atenda às suas expectativas, senão você se frustra o tempo todo e você não sabe lidar com as frustrações. Essa é uma forma de relacionar através da sede de amor, que o outro te dá, o outro faz. E essa não é uma maneira saudável, né? Então, mas existe também o lugar da defesa, da autodefesa, que é, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu, tá? Algo muito importante para mim, que eu tenho como lema, é uma pessoa coerente, porque eu busco essa coerência na minha vida. Eu não consigo essa coerência o tempo inteiro, não, tá? Às vezes eu falo que vou fazer uma coisa e eu não consigo fazer. Mas aí eu busco a coerência no sentido, gente, eu não consegui fazer. De eu poder falar, olha, não foi possível. Olha, achei que eu ia conseguir, me equivoquei. Eu assumo as consequências dos meus atos, né? E até de, se eu prometi algo para alguém, aqui mesmo no Instagram eu já fiz isso. Eu falei, olha, gente, eu prometi que eu ia fazer isso, mas eu tô vivendo um momento da minha vida aqui que eu não tô conseguindo cumprir. Então eu venho, eu escrevo, eu posto nos stories, eu falo, gente, não tô conseguindo cumprir.
Eu leio daqui a pouquinho os comentários, tá? Então, é isso. A gente buscar a coerência não significa que a gente vai ser coerente 100% do tempo, tá? Porque nós somos humanos imperfeitos e limitados e a gente se equivoca, a gente escorrega, a gente erra e a gente cai, a gente levanta, mas buscar a coerência, ter... O que é uma atitude coerente? Falei, não consigo fazer? Vou lá e falo, não tô conseguindo. Falei, porque eu tava pensando uma coisa. Mudei de ideia? Vou lá, gente, eu mudei de ideia porque aconteceu isso. Então, ter coerência não significa fazer tudo o que você falou que você ia fazer, mas ser coerente com as mudanças que acontecem enquanto você está vivendo, né? Às vezes eu vou prometer algo que eu não vou cumprir por um tempo, depois eu não consigo cumprir mais. Eu falo, gente, aconteceu alguma coisa na minha vida, eu não estou conseguindo mais cumprir, então vou ser coerente. Vou falar que eu preciso fazer uma mudança. Não estou conseguindo mais cumprir, preciso mudar algo, né? Então, para mim, um relacionamento precisa ser coerente. Isso se demonstra na pessoa falar e fazer. O exemplo que eu estou dando aqui, ela falou que era assim, não tá dando para ser assim, ela precisa chegar para mim e falar, olha, eu falei, mas aconteceram imprevistos, eu achei que eu ia dar conta, eu não tô conseguindo, minha vida tá tumultuada, sei lá o quê. E ela é coerente. Coerente com o quê? Não tô conseguindo. Não foi com a palavra que ela me falou, mas coerente com o que ela tá vivendo dentro dela, sendo coerente com ela, verdadeira com ela e verdadeira comigo. Aí é a verdadeira coerência. Tô conseguindo? Vou fluindo. Eu falei, eu cumpro. Eu busco cumprir as coisas que eu falo, mas às vezes eu não consigo também não. Mas eu vou lá e falo, não tô conseguindo. Como antes eu fazia 2 lives por semana. Não tô conseguindo fazer. Eu só tô fazendo uma, só às terças-feiras ao meio-dia. Tem muita gente me cobrando as lives à noite, porque não consegue assistir nesse horário. Eu falo, gente, eu ainda não tô conseguindo. Eu tô numa fase de adaptação aqui, uma nova cidade, um novo estado, um casamento. Não tá, eu tô voltando aos pouquinhos. Então eu realmente quero dar muita atenção para vocês. E aqui eu faço de coração, tô aqui muito presente, mas sou coerente, né? Então, o que a gente precisa fazer? Vamos entrar agora no que a gente precisa fazer para viver um bom relacionamento, tá? Para quebrar essas barreiras da insegurança. Primeiro, escutar o medo. Não tem como superar o medo se você não olha para esse medo e fala assim, do que esse medo está querendo me defender? Está querendo me defender de ser traída? Eu já fui muito traída e o que eu posso fazer para não ser traída? E as pessoas esquecem, numa traição existe corresponsabilidade. Sempre vou falar isso para vocês. Eu já fui muito traída na minha vida e eu não sabia que tinha isso. E depois que eu aprendi isso me libertou. Então onde você contribui para que a traição aconteça. Essa é a sua responsabilidade. E eu já contei aqui para vocês que eu tratava os homens de uma maneira como se eles estivessem ali para me satisfazer. Eu não dava tanta importância, eu estava vivendo um amor distorcido, uma forma equivocada de viver o amor. Muito tempo eu vivi, como eu contando aqui para vocês. Então, eu não preocupava muito. Eu vivia um relacionamento querendo que o outro me desse o amor que eu não me dava. Eu vivia um relacionamento, me sentia amada quando o outro fazia tudo que eu queria. Uma forma imatura e infantil. Por quê? Eu já contei minha história aqui para vocês e também, quando eu entro quando eu abro vagas para o curso Sementes do Florescer, eu conto a minha história inteira nas aulas que eu dou gratuita. Então, eu vou contar uma parte aqui. Quando eu era criança, eu fui muito mimada. Especialmente pelos meus avós faziam tudo que eu queria. Então, quando as pessoas faziam o que eu queria, eu me sentia muito amada. E aí eu fui me relacionar amorosamente assim, esperando que o outro fizesse o que eu queria. Então, o outro, para mim, era quase que um objeto. Ele estava ali para me satisfazer. E ele? E aí o que acontecia? Muitas vezes eu era traída, porque não tinha espaço para o outro. Ali eu contribuía. Eu aprendi isso. Né? Hoje eu dou espaço para o meu marido na minha relação, hoje eu coloco ele em um lugar de muita importância, as coisas dele não é mais importante do que eu e eu não sou mais importante do que eles, é igual. As minhas coisas são importantes, as coisas dele são importantes, meus sentimentos, os sentimentos dele, né? A gente vai vivendo um equilíbrio, esse é um relacionamento saudável, ninguém é mais importante que ninguém, um nível de igualdade, mas eu só aprendi isso passando por tudo que eu passei. Então, para as pessoas que me falaram, eu não confio mais no amor, não leve isso como um castigo ou como uma coisa pessoal, você não sabe fazer escolhas. Abraça isso como um aprendizado. Veja onde foi que você contribuiu, como você tratava os homens, como você esperava, você fazia tudo por eles, porque eu tinha um jogo. Eu me fazia importante na vida do outro, então eu agradava o outro demais para me tornar importante na vida do outro, para que o outro fizesse o que eu queria. Não era porque eu estava valorizando o outro e o outro era importante para mim naquele ponto. Não era.
O outro, eu só queria que ele fizesse o que eu queria, então eu agradava ele para ele me agradar de volta. Sabe, tinha um preço que eu cobrava para agradar o outro. E isso é um relacionamento não saudável, né? E com isso, eu fui traída muitas vezes, não só por isso, né, gente? Porque tem uma parte que cabe ao outro, essa parte cabe a outra do outro. Porque se a relação tá ruim, cabe uma conversa, cabe uma abertura, cabe uma coisa muito difícil que é despir de alma, despir de roupa. Ir pra cama com alguém é muito mais fácil do que tirar a roupa, a casca do ego e mostrar a dor, a vulnerabilidade, falar, olha, eu tô insegura, eu tô assim, poder compartilhar com outros, precisa de maturidade, é muito difícil, né? Então, a gente precisa passar por tudo isso, são obstáculos que a gente passa para aprender. Não é um castigo. Se você toma como uma coisa muito do lado pessoal, eu não nasci para viver o amor. O amor não é para mim. Isso aí é uma forma infantil. Mas volta a pergunta diferente. O que que eu tenho, como eu tenho escolhido os homens da minha vida? Onde eu não tenho me cuidado, né? Porque aí eu falo lá, o que que não é barreiras contra, mas sim a atenção. Eu, por exemplo, agora eu tô casada, mas antes eu encontrava uma pessoa, eu conhecia uma pessoa, aquela pessoa pra mim mentia, falava uma coisa, fazia outra, falava que eu era importante, aí cancelava né, tipo, se a pessoa fala, eu vou te pegar às 10, aparecia às 11, pra mim isso era um sinal de falta de respeito. Eu falava, não quero ficar com uma pessoa que não tem, que não manda uma mensagem pra falar, tô atrasado, que imprevisto acontece. Então são pequenos sinais que você avalia se vale ou não vale a pena estar naquela relação, tá? Então, tem coisas que são barreiras contra, tem outras coisas que são atenção aos fatos. O fato é, a pessoa mente, eu quero estar com alguém que mente? Não, então eu não quero estar com essa pessoa. O fato é, a pessoa marca comigo, atrasa, marca comigo, fura. A pessoa, sei lá, fala que está comigo, tá com um monte de mulher aí postando foto de tudo quanto é coisa. Não quero. Aí você pode fazer escolha. Você faz as suas escolhas. Onde é que você investe o seu amor, o seu tempo, você dedica seu coração? Isso é natural, né? Então, o que fazer? Voltar sempre para dentro de vocês. Vocês vão sempre viver isso. Autoconhecimento, 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 autoconhecimento. Que é, onde que está indo a sua sede de amor? O que que você está criando expectativa demais? O que que você está deixando de dar para você mesmo que você espera que o outro te dê? A atenção, né? O que que é? Tá pesado para o outro, você está despejando todas as expectativas, espera que o outro cumpra, porque assim você se sente amado. Se o outro não faz o que você quer, ou você não se sente amada, você não se sente valorizada. Isso é muito importante. O que fazer? Olhar para o seu medo. Tô com medo de ser traída, então tá. Então, o que que eu fiz nos relacionamentos anteriores que contribuiu, presta atenção. A responsabilidade da traição é sempre o traidor ou da traidora, tá? Mas a contribuição, que tem uma frase que fala assim, o que que aconteceu antes de tudo acontecer? Então, como estava a relação? Porque uma relação que está saudável não cabe uma terceira pessoa. Se ela não está saudável, também você descuidou daquela relação por alguma razão. E aí, onde foi a sua contribuição de descuido? Ou de excesso de infantilidade, por exemplo? Ou de sede demais de amor? Isso precisa ser olhado. Então, como fazer? Olhar o medo. Desse medo vem o que eu contribuí, qual é a minha responsabilidade sobre essa ferida que me aconteceu. Às vezes a ferida aconteceu na infância somos todas vítimas, mas só na infância. Depois na vida adulta não, tudo que se repete é nossa responsabilidade, nós podemos ressignificar nossa história, ok? Então, como você contribuiu para que tudo acontecesse? Se você descobre, você muda. Eu contei aqui para vocês como eu contribuía, né? Eu tratava os homens como se eles estivessem ali para me satisfazer. Então, eles se sentiam um objeto. E isso era falta de respeito da minha parte. Ao mesmo tempo, eu envolvia eles numa sedução de fazer tudo que eles queriam, de mostrar que eles eram importantes para mim. E não eram nada. Não era verdade, era mentira. Então, eu manipulava. As minhas manipulações contribuíram muito com a minha traição. Hoje não, hoje eu estou conectada com o que eu quero, não é só o que eu quero. Porque ouvi uma frase hoje de uma outra cliente falando assim, eu só vou fazer o que eu quiser no relacionamento. Não é bem assim, porque se a gente faz só o que a gente quer, a gente está desrespeitando o outro, e é o nível de igualdade. Ambos são importantes, o desejo de ambos é importante, as necessidades de ambos são importantes, equilíbrio é importante, para que tenha um relacionamento saudável, senão não vai. Né? Aí quando você contribui, quando você pensa que só o seu desejo é importante, e dele, eu não quero saber dele.
quero saber dos sentimentos dele, nada dele. Isso é tudo pra mim, do meu jeito, e assim, só se for assim. Aí você contribui, daqui a pouco você está sendo traída. Como eu fui muitas vezes, né? Então, olhar para os medos, olhar para a sua sede de amor, para as expectativas que você cria, para as frustrações que você vive. Se você está sendo muito frustrada é porque você está criando muita expectativa. Então, quais expectativas você está projetando para o outro fazer por você, né? Que amor é esse que o outro tem que te dar e que por mais que ele te dê, você nunca está se sentindo suficientemente amada? Porque o amor que vem de fora, ele preenche por um tempo. O amor que vem de dentro, ele preenche de verdade e aí a gente consegue compartilhar. Hoje eu acredito que o encontro de um relacionamento saudável não é a metade da laranja com a outra metade da laranja para formar uma laranja inteira. O encontro de duas pessoas inteiras que compartilham. Uma não depende da outra, uma não está junto com a outra porque como fala? Dependente emocional, porque precisa da outra, se não sabe viver sem a outra. Não, nada disso, sabe muito bem viver. Se o relacionamento acabar, cada um vai se virar, vai embora para a sua vida e vai continuar seguindo o caminho. Mas escolhe estar junto. Eu não preciso de você, mas eu escolho estar com você. Esse é um relacionamento saudável. Eu escolho o dia a dia estar com você, não preciso, mas escolho estar. Quero construir junto, quero viver junto. Isso é um relacionamento saudável, ok? Então, olhar para tudo isso que a gente está falando. E como fazer isso? Tem um jeito certo e um jeito errado, vamos dizer assim, né? O jeito certo é você buscando essas informações dentro de você, tá? Buscando você se conhecer. E sim, precisa muitas vezes da ajuda de uma pessoa, de um terapeuta, de um mentor, porque o caminho do autoconhecimento é um caminho difícil de trilhar, mas não é mais difícil do que viver desacreditada no amor, por exemplo, de viver a insegurança e de achar sempre que vai ser traída, né? Mais difícil isso, de querer o amor e repelir o amor, porque quer o amor, vai projetar em outra pessoa, na irmã, no pai, na mãe, no filho, o filho não pode casar, o filho não pode ter namorada, porque senão eu vou ficar sozinha. Aí tem muitas nuances que abrem aí que a gente pode começar numa outra live. Mas o fato é que todo ser humano precisa, deseja, tá? É o maior medo do ser humano, é entregar pro amor. Por quê? Porque entregar pro amor é estar em completa vulnerabilidade. A gente não sabe se vai dar certo, a gente não sabe se vai ser eterno. Às vezes, eterno que eu falo, não existe o eterno. Assim, existe o eterno, eu acredito no eterno, mas não aqui na vida terrena, né? Às vezes a gente vai falar assim que seja eterno e o eterno vai durar uma semana. Não porque o outro te traiu, não porque o outro queria separar de você, mas porque aconteceu um acidente fatal e o outro morreu, né? Então, quando a gente está com alguém que a gente ama, não existe garantia de absolutamente nada. Se vai dar certo, não vai dar certo, vai ficar junto, vai ficar junto. Então, por isso é muito medo. Medo de entregar o coração e não dar certo. Medo de entregar o coração e sofrer, a pessoa ir embora ou morrer, né? Então, o que precisa da autoconfiança? Autoconfiança, confiança em si mesmo. Como é que a gente descobre isso? Olhando para dentro, não para fora, né? Então, qual é o jeito certo? Buscando dentro de você. Encontrando alguém que te ajude a encontrar essas respostas dentro de você, como eu estou fazendo um pouquinho com vocês aqui agora, não de forma tão aprofundada, porque para uma live é muito difícil. Mas é o que eu faço constantemente com as mulheres nos meus atendimentos individuais no curso Sementes do Florescer, né? No curso 5 Elementos em Mim, eu tenho outros cursos também, mas hoje, agora, o foco maior está sendo no Sementes do Florescer, que também não está com vagas abertas no momento, mas vai abrir agora no segundo semestre. Então, se você quer um caminho, esteja atenta, porque as vagas vão se abrir no segundo semestre. Então, buscar dentro de você. Auto é em você mesma. Se refere à própria pessoa. E qual que é o jeito errado? Esperar que alguém te fale o caminho que você tem que fazer. Esperar uma receita pronta. Esperar que o que deu certo para uma amiga e que ela te conta, dê certo para você também. Pode ser que dê, pode ser que não. Muito provavelmente pode te ajudar, mas não resolver todo o seu problema. Porque cada um precisa olhar para dentro de si para encontrar as respostas internamente, né? Então, nada mais eficaz do que o caminho do autoconhecimento. Nada mais eficaz, porque aí, no caminho do autoconhecimento, você vai ver suas feridas da infância. Essa pessoa que eu contei pra vocês, que eu abri a live contando, ela tem a ferida da rejeição. Ela se sentiu rejeitada na infância, pela própria mãe. E
ela, quando acontece, né, situações que ela se sente rejeitada, ativa as feridas dela da infância e ela entra em crise de ansiedade, ela se perde, ela quer fazer tudo para agradar o outro porque o outro não vai embora, ela fica tentando insistir em algo que às vezes não tem um bom futuro, né? Então, aqui no caminho do autoconhecimento, você vai descobrir qual é a sua maior ferida. Aí você vai cuidar dela, aí você vai se amar. Porque quando você descobre o que foi que machucou você, você pode ressignificar a sua história. E muitas vezes os machucados que nós sofremos não são intencionais, os nossos pais não sabem que estão fazendo isso. Eles não fazem para nos ferir, eles fazem porque eles não estão dando conta muitas vezes deles mesmos, eles também têm as feridas deles e eles nem sabem que a atitude que eles têm está causando uma ferida em você. Para eles está normal, né? Para eles foi o que eles vivenciaram e muitos pais vivenciaram coisas piores do que nós estamos vivenciando com os nossos pais. E eles mesmos já aprenderam, já ressignificaram as histórias, já estão vivendo, ensinando para os filhos uma coisa muito melhor do que eles tiveram. Então, enquanto criança, sim, você foi vítima de um trauma, de circunstâncias onde você não se sentiu amada. Mas enquanto adulta, permanecer na situação de não se sentir amada é sua responsabilidade, é uma escolha. Então, para quem disse para mim que não acredita mais no amor, eu fico pesarosa. Porque quando a gente acredita mais no amor, não acredita mais no amor, a gente não acredita nem no amor próprio. Né? Porque o amor, ele tem muitas vertentes, o amor próprio é uma delas. Então, quando a gente generaliza, o amor não é para mim, eu não acredito no amor, mas a gente está sendo uma sentença. Para mim não vai dar certo. E isso me deixa muito triste. O mais produtivo, vamos dizer assim, será que eu posso usar essa palavra? Produtivo, parece de produtividade de empresa, né? E eu não estou falando de produtividade assim, mas eu estou falando mais saudável, produção na forma de cura, tá? O mais saudável para você é você voltar para dentro de você mesma e encontrar essas barreiras que você construiu contra o amor. É você começar a se dar o amor e depois aprender a compartilhar. Então, eu vou deixar um exercício aqui, tá? Para você que fala que não acredita mais no amor, que foi traída, né? E que falou assim, para vocês, né? Mas para as pessoas que falam que tem uma dificuldade de se relacionar, principalmente amorosamente, tá? Mas muitas vezes a dificuldade não é só amorosa, é de confiar nos amigos, é de ter um bom relacionamento com os pais, é de ter bom relacionamento com os filhos, de diversas nuances o amor aparece aí, né? Essa dificuldade. Escreve uma situação, gente, não vale pensar, tá? Porque quando a gente pensa, primeiro que a gente começa a pensar, daqui a pouco tá pensando outra coisa, aí alguém que fala com a gente se perde, a gente divaga a mente e tal. Escrever não, toma um tempo, é você cuidando de você. É você assumindo uma responsabilidade na sua vida de dar o amor que você precisa. Escreve uma cena da sua vida, onde você foi traída, onde você ergueu um muro contra o amor, onde você se sentiu ferida e você sofreu e você falou frases como eu não acredito mais no amor, o amor não é pra mim. Descreve essa cena. Depois, descreve mesmo, aconteceu assim, assim, assado, fulano falou isso, eu fiz aquilo, descreve, conta uma história. Como se você estivesse escrevendo um livro e quem for ler, você não vai dar pra ninguém ler, você vai ler você mesma, não é pra ninguém, tá? Mas como se você estivesse escrevendo um livro para um autor entender o que você está vivenciando na sua cabeça, né? O que você passou. Então, descreve toda aquela cena. Depois de descrever toda aquela cena, você volta só para você. O outro você deixa com ele. Porque o outro tem responsabilidade, sim. Mas a gente não vai tratar do outro porque o outro nem está aqui, né? Vamos tratar aqui com você. E aí você pode me mandar, se você precisar de ajuda, pode mandar um direct. Então, você fala, eu contribuí com isso. O que eu fiz? Como eu tratava essa pessoa? Às vezes fazer tudo por ela, não ter limite, não colocar limite. É uma grande contribuição para uma traição. Porque pode tudo. Né? A pessoa não tem medo de te perder. A pessoa pode ir lá, ficar com outra, voltar e achar que você vai ficar ali para ela para sempre. Então, onde foi que... Coloque em tópicos, né? Eu não falava não para essa pessoa, eu fazia tudo para essa pessoa, eu não me valorizava, eu não me encontrava com as amigas, eu deixei de viver a minha vida, eu fui viver a vida do outro. Muitas mulheres fazem isso, tá? Pra gente fechar, eu vou falar isso aqui. Muitas mulheres fazem isso. Elas estão sozinhas, aí elas têm encontro com as amigas, elas se cuidam, elas têm tempo de passar um creme, elas têm tempo de, sei lá, de telefonar para alguém, aí começam a namorar. Aí começa a namorar, as amigas ligam a namorada do namorado.
ou os amigos viram o namorado, eu já vivi isso, tá, gente? Então eu sei porque, ó, já passei na pele isso que eu tô falando pra vocês, então eu sei como é bem direitinho. E aí é assim, se o namorado sai com um amigo, ela sai com a amiga. Se o namorado for jogar futebol, o namorado ou o marido, aí ela vai fazer alguma coisa pra ela. Mas se o namorado estiver em casa, o marido estiver em casa, ou quiser estar com ela abre mão de tudo que é dela para viver a vida do outro. Isso é um grande fator de contribuição para que não seja valorizado nas relações, tanto no casamento quanto no namoro, né? Não ter uma vida individual, estar colada, fundida. E muitas mulheres se fundem aos homens, abrem mão de si mesmas, do que é importante para elas, o encontro com as amigas, do momento de, sei lá, de relaxamento, da meditação que ela faz. Ai, vou meditar, ai, mas meu namorado chegou. Ai, eu vou não sei o que, não, mas meu namorado ligou. Ai, mas nananã. Aí pronto, aí coloca o outro no primeiro lugar e você vai se deixando em segundo plano. Se você se coloca em segundo plano, o outro também vai te colocar, né? Porque é o lugar que você ocupa na vida do outro, é o lugar onde você se coloca. Né? Se o outro é mais importante que você, isso pode acontecer com você. Então coloca o que você fez, escreva, isso vai te ajudar a tomar consciência. E daquilo que você fez, depois que você descobrir, nossa, eu fiz demais pelo outro. Qual era a intenção? Que eu falei aqui pra vocês, eu fazia muito pelo outro, eu agradava o outro demais, mas pra quê? Pro outro fazer tudo que eu queria. Ah, olha só, não era porque eu era boazinha. Nunca fui uma mulher tão boazinha assim, nunca fui. Ah, mas eu me fazia de boazinha, de fofa, querida, gracinha, puro amor. Por quê? Porque eu agradava o outro e pum, cobrava de volta. Ai, mas olha, vão ali comigo, né? Ai, mas nossa, eu faço tudo pra você. Ou me colocava num lugar de muita importância e criava uma certa dependência emocional dos homens em relação a mim. Olha, que risco isso. Então vamos lá. O principal motivo de eu terminar meu noivado foi porque o meu ex-noivo começou a me tratar da mesma forma que meu pai tratava minha mãe, com gritos e grosserias. Bom, se você terminou o noivado por esse motivo e você não teve, vamos dizer, o que você... Porque a gente repete padrão de pai e mãe, sim. Foi muito importante você ter falado isso. Então, o que acontece? A gente às vezes acha normal, né? Grito com amor com violência. Meu pai tratava minha mãe, mas amava minha mãe. Gritava com ela, mas fazia tudo pra ela. Então a gente confunde isso mesmo. Se esse é um ponto, que bom, né? Que você não permitiu que isso acontecesse com você, você não repetiu a história da sua mãe. Mas cuida, porque isso pode ter te levado a um fechamento tão grande que você pensa que todos os homens são assim. E aí você não se abre para nenhum outro amor. Então como é? Por que também, onde foi que você atraiu esse homem, né? Porque a gente atrai também, atrai porque está repetindo a história do pai? Pode ser. Então vamos deixar a história do pai e da mãe para o pai e para a mãe, vamos viver a nossa história. Mas se você terminou o relacionamento por isso, que bom, você está se priorizando. Mas como é encontrar uma outra pessoa que trata você bem? Como é não se fechar pelo amor? Né? Isso é importante, não é parar aí, eu terminei por isso, mas e o resto? Tem outra parte da história, tem que olhar para ela. Eu sofri demais com meu ex-noivo. No começo era realmente o príncipe, depois virou o oposto. Até nas minhas roupas ele mandava. Sair da relação foi muito difícil porque ele me perseguia. Isso... Eu não entendi o que você colocou, Tia, eu não entendi. Enfim, eu já entendi que foi muito difícil sair dessa relação e que... Mas agora vamos lá. O príncipe virou sapo. Você colocou ele no lugar de príncipe? Porque de repente ele já era meio grossão com outras mulheres, ou com a mãe, ou com a irmã. E aí você achava assim, mas, né, porque ele tá nervoso, você justificava. Mas às vezes ele já te dava esses sinais lá atrás e você colocou uma capa de príncipe nele. Então é muito importante olhar para isso mesmo. Se ele que se mascarou tanto que você não conseguia perceber, ou se você estava tão encantada que ele não percebia os sinais claros e óbvios, os fatos na sua frente. Tá? Então, no exercício que eu tô pedindo para vocês fazerem, você pode olhar para isso. Isso aconteceu há 8 anos atrás e eu não consegui mais entrar em outro relacionamento. Pois é, olha, aí tá fechada, né? O medo de ser traída acaba nos fazendo agir de forma que acaba nos levando à traição. Exato. Mas como é? Porque tá fechada, né? Tá fechada, é natural passar um tempo fechada para você se cuidar e se restaurar. Ok, super válido. Mas 8 anos já é muito tempo. Então, vamos olhar para isso, vamos olhar para
para esse lugar de dar amor para você mesma, para que você possa estar inteira e relacionar com uma outra pessoa inteira também, ok? Então, gente, é isso. Qualquer coisa podem me mandar um direct. Espero vocês nas próximas semanas, na terça-feira ao meio-dia, por enquanto só uma vez na semana ainda. Eu vou abrir caixinha de pergunta para vocês botarem os temas que vocês quiserem, tá? Trouxerem os temas lá. E depois abrir votação dos 3 temas mais votados ali ou mais pedidos, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais sobre esse tema do amor, que é bem complexo, né? Mas o caminho é sempre esse, voltar para dentro de você, o caminho do autoconhecimento. Todas as respostas estão dentro. Procure alguém que ajude você a encontrar dentro de você as próprias respostas, porque não existe receita pronta. E se alguém tiver uma receita pronta, é a receita daquela pessoa, pode ser que não sirva para você, tá? Pode ser que seja uma outra questão para você. Então, volta para dentro de você. Lembra da frase do Rumi, né? A sua tarefa não é buscar o amor, mas desconstruir as barreiras que você construiu contra o amor. Então, essa questão de estar 8 anos sozinha, no exemplo que apareceu aqui, é uma barreira contra o amor. Então, vamos olhar. Por que você precisou construir tantas barreiras? Porque você se sentiu vulnerável. Mas onde você contribuiu para se sentir vulnerável? Por que você não colocou limite lá atrás, depois a coisa se perdeu? Vai olhando para isso e qualquer coisa me manda um direct, tá bom? Uma ótima semana para vocês. Um beijo, tchau, tchau.